This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é o Growthaholics, o nosso podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. Se você tem alguma dúvida sobre como ser um investidor anjo, esse é o episódio que você não pode perder. A gente vai falar de 0 a 100, tudo sobre investimento anjo e responder a pergunta como se tornar um investidor anjo. Estamos aqui com meus dois debatedores de hoje. Primeiro é meu amigo João Kepler. Tudo bem, João? Fala, Pedro. Tudo ótimo. Que bom estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Conta de você aí, João. O que você faz da vida? Hoje eu faço investimento, mas já fiz muita coisa na vida. Empreendi a vida toda. 39 anos a minha jornada empreendedora. De 11 anos para cá, passei para o outro lado e passei a investir. Você também está na TV, né, João? Estamos aí no Anjo Investidor, um programa que ajuda empreendedores a captar investimento. Legal. Bom, João é um amigo aí de longa data e também temos hoje o nosso querido Arthur Garuti. Fala, Pedro. Fala, João. Um grande prazer estar aqui novamente. O que você faz, Arthur? Hoje eu estou na ACE cuidando da nossa área de investimentos, a ACE Startups. Não é Bombril, não, a função dele? É um pouco. Já foi mais. Já foi mais. Hoje aí. eu estou mais focado no portfólio, mas estamos aí, pau para toda obra. Servir né? Cafezinho de tudo, até tudo, fazer tudo, valuation. Tudo. Fazemos de tudo aqui, pessoal. Legal. Bom, hoje o tema é super amplo. A gente está vivendo aí um boom dos investimentos no mundo inteiro. Todo mundo fala de startup, é capa de revista, é reality show. A gente está assim com... E agora os juros baixando... Um monte de gente querendo diversificar seus investimentos e aí todo mundo começa a se perguntar como é que eu viro investidor anjo? Então vamos começar primeiro definindo o que significa esse negócio, só para o pessoal entender o que é isso. João, o que é investidor anjo? Investimento, anjo, investimento é dinheiro, anjo fazer o bem. Investidor anjo é o cara que faz o bem, assim. Claro que tem esse papo aí de smart money, ou seja, dinheiro inteligente, que ele ajuda muito mais do que dinheiro as outras coisas, conexão, know-how, sinergia, um monte de coisa. Mas no final das contas ele quer o bem daquele projeto e o cara quer que aquilo dê certo e empresta seu nome, seu know-how e o seu aval para que aquele empreendedor consiga alcançar o que ele setou, né, do setup inicial. Não é alcançar o seu sonho, que o sonho pode ser só dele, mas tem que ser dos dois. Então, foi setapeado, fez um setup que aquele projeto ia ser assim no futuro. E aí foram juntos. Legal. Arthur, o que você complementa aí? O Arthur vem com coisa técnica. Vamos combinar o seguinte. Ele é o técnico, ele é a ciência e eu sou a prática. Boa. Toda vez que eu venho aqui, acabo indo pro lado técnico. Eu acho que eu gosto de fazer isso. Então vamos lá. Eu acho que o investidor anjo, ele tem um papel fundamental ali na jornada. A gente tem um episódio falando das jornadas da startup, passo a passo, que é essa questão de combinar o aporte de capital com conhecimento técnico, né? Óbvio que o investidor anjo, se ele entra demais na gestão da companhia, pode ser prejudicial para aquele sonho maior do empreendedor, mas o bom investidor anjo, a gente sabe que ele abre portas, que ele é meio terapeuta do empreendedor em alguns momentos de crise. Meu coach, né? Também. O coach. Então acho que o investidor anjo, ele também tem uma veia empreendedora, que não só uma veia capitalista, mas é aquela intenção de fazer o empreendimento ser bem sucedido. Eu gosto de pensar assim, né? Cada vez mais o dinheiro é commodity hoje em dia, né? O dinheiro tá mais abundante no mercado, o dinheiro tá virando commodity. Quanto mais cedo o cara tá na jornada empreendedora, mais o dinheiro é commodity e mais ele precisa de algo além do dinheiro.
E eu acho que essa composição de capital mais o anjo aí que o João falou é o que dá a mágica, né? O apoio e tudo mais. Mas não é simples. A gente vai entrar nessa jornada aí que não é qualquer um que consegue ser investidor anjo, ou pelo menos, se for, tem caminhos onde ele vai aprender, né? Ou ela vai aprender nessa jornada. Vamos começar então, assim, bem back to basics. Como é que nasce um investidor anjo? O que precisa? Vamos começar de maneira bem básica. O que precisa para o camarada virar investidor anjo? Bom, no meu ponto, ele precisa de track record, ele precisa de saber o que está fazendo, ele precisa ter uma reserva, além da capacidade dele financeira. Esse dinheiro não pode fazer falta, porque é um processo aí de 10 anos, mais ou menos, que a gente estima de uma possibilidade de retorno em até 10 anos. Ele tem que investir tempo nisso aí também, né? Além do seu know-how. Então, enfim, tem que se dedicar. É um cara que está disposto a ajudar os outros. Esse cara tem que ter bastante empatia. Ele tem que se colocar no lugar do empreendedor. E por aí vai, cara. Não é qualquer um que pode ser investidor anjo. Não é qualquer um que consegue arriscar nisso. Eu conheço, por exemplo, vários casos, a gente pode bater papo aqui a tarde toda sobre isso, de pessoas que se intitularam investidor anjo, fizeram um aporte numa empresa, depois cobraram dessa empresa o valor que tinham aportado, mas por quê? Porque tem cabeça de investidor e não cabeça de investidor anjo. Ou tem cabeça de empresário e não cabeça de investidor. Então, assim, isso é muito diferente e não é qualquer um que consegue fazer isso. Tanto é que nós não temos tantos no Brasil. Cresceu muito, mas não somos muitos. O volume, pela última que eu li, talvez, João, você possa corrigir, mas chegou a 1 bilhão há pouco tempo, né? O total de dinheiro via investidor anjo no Brasil. Então ainda é uma parcela pequena versus tudo que se investe em startups no Brasil. Eu imagino que representa ainda menos do que 10% do total de capital disponível. E eu acho que é muito bem colocado essa questão da resiliência. O investidor anjo, se ele quiser simplesmente ter uma opção mais arriscada dentro da carteira dele de investimentos, ele vai se dar mal. Ele vai começar a querer comparar o valor do portfólio de startups dele com o valor do fundo em cotas que ele tem lá no private bank que ele trabalha. Nem é private bank. Hoje em dia tem várias formas de ser investidor anjo. Mas eu acho que o investimento anjo, depois a gente vai falar de formas de investir. O investidor tem que ser muito consciente dessa reserva de capital que o João falou. Além do tempo, que não vou ser repetitivo, tecnicamente, o que a gente sempre recomenda, entre 5% e 10% do patrimônio líquido total, no máximo, alocado para isso, né, João? Não sei o que você acha, mas já vi casos de gente que vendeu um apartamento de herança e pegou metade desse dinheiro e colocou em startup. Só que esse era o único bem que ele se tornou líquido para aquele investidor. E aí, na prática, o que acontece? Ele tenta abreviar o resultado e fica pressionando o empreendedor por um resultado antecipado. Aí fala até no mercado que não é mais um investidor anjo, né? É um investidor capeta. O diabo. Então fica meio difícil. E aí entra uma outra frase, não te interrompendo, mas já considerando o que você está falando, e é por isso que é tão importante o empreendedor escolher o investidor e não o contrário. É um casamento, né? É porque, exatamente, se o empreendedor escolhe um investidor errado, ele se dá muito mal, porque aí vem toda essa questão da pressão. Por quê? Porque ele está tão louco pelo dinheiro, e a história que o Pedro falou no começo, que dinheiro vai se tornar commodity, no venture capital, nesse estágio inicial do anjo, que ele vai chegar no momento que ele vai poder escolher. Então ele tem que pensar quem é o cara que está aportando nele. Né? Como é que vai funcionar essa relação? Isso aí. Mas continua, desculpa. Não, era isso. Só pra gente ser bem didático aqui, se o cara tem 200 mil guardado no banco, ele pode ser anjo ou não? Ele pode, no máximo, pelo número que eu coloquei aqui, no máximo 20 mil reais ele alocaria para isso. Isso. Ele não pode sacar o dinheiro de uma aplicação dele, seja ela qual for, e jogar para investimento startup. É insanidade. Se esse dinheiro vai fazer falta a ele. Se não for fazer falta, ele pega 50 mil, começa. Até um pouco mais do que o Arthur falou, mas sabendo o que está fazendo. No meu caso, eu sou outlier, né?
porque meu caso sempre foi diferente, né? Minha mulher sempre reclamou que toda a reserva que eu tinha, eu jogava e eu aportava em startups. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Desde o começo eu sabia o que eu estava fazendo. E deu certo, né, João? Deu. Agora, assim, eu estou entrando nesse mercado. O mercado é novo para mim. Quanto dinheiro que eu posso ganhar? Isso aí vai me dar quanto dinheiro em quanto tempo? Devo ter essa expectativa? Essa eu vou pular pro Arthur, que é mais técnico. Se a gente soubesse disso, a gente estaria num iate nas Bahamas agora, né? Então, acho que o componente de incerteza do retorno é parte do jogo aqui no investimento anjo. O que dá pra gente buscar são comparáveis, né? Então, pensando e lógico, resultados passados não são garantia de resultados futuros, lei do mercado financeiro. Mas um anjo, ele vai buscar retornos acima de um fundo de capital de risco, né? E aí o capital de risco, VC, médias mundiais, os top vão ter retornos aí próximos de 30% ao ano. Então o investidor anjo, ele deveria buscar daí para cima. Certo? Não sei, João, o que você acha, tá? Mas se isso é uma verdade, vamos imaginar que fosse isso, e que o ciclo é de 10 anos, imagina o multiplicador que você não tem que ter para garantir um retorno daquele investimento lá, né? E daí entra um problema da bala de prata. Porque se o investidor anjo pega os seus 20 mil reais que a gente falou aqui e coloca em uma startup e vai achar que nesse primeiro investimento ele vai ter 50% de retorno ao ano por 10 anos, é melhor talvez pegar esse dinheiro e colocar em bilhetes da Mega Sena ou jogar na roleta lá em Las Vegas, porque é quase que um gambling. Um gambling, exatamente. Né? Nesse caso seria um gambling, né? O investimento a gente faz e uma expectativa, a expectativa que existe, e não falando de IRR, né, ao ano e tal, em retorno não realizado, mas se fala em múltiplo de 3 numa média aí de 5, 6 vezes o valor investido na jornada da startup, né, do valor investido total. Então, nós já tivemos casos de 3 vezes, 5 vezes, 8. Vocês já tiveram vários casos também de, sei lá, de 10 vezes, 20 vezes. Vocês tiveram casos de... Teve um de 180. 180 vezes. Né? Então, existem esses casos, né, que não dá para te trazer como parâmetro, né? Mas, assim, a grande maioria tem uma expectativa aí de 9 vezes. Uhum. A grande maioria, né? Então, isso significa dizer que em 10 anos... Em até 10 anos, já aconteceu o caso de você de 3 anos, 5 anos, sim, 2 anos, 1 ano, nossa, já aconteceu o caso de 10 meses. Então, existe sim uma expectativa de retorno sobre o capital investido, e se você tiver o cuidado de ter uma carteira, diversificar, não fazer só a história da bala de prata que o Arthur falou, né? Se você não investir em uma, eu digo que você precisa investir no mínimo em 10. Isso aí. Esse é o ponto que eu queria abordar aqui com vocês agora, né? O Arthur falou de investir em uma, o João falou em 10. Então, só para deixar bem clara a mecânica, eu tenho 100 pau, tenho 100 mil reais. Vocês estão dizendo aqui que é insanidade eu pegar 100 mil reais e agora eu quero virar investidor anjo, vou colocar 100 mil numa startup. Se você seguir um líder, follow the leader. Tá, aí é outro ponto. Se você fizer um follow the leader, se você chegar lá na ACE, aí você está investindo em quê agora? E aí você dizer, cara, isso daqui, a chance de você errar é muito menor. Uhum. É muito menor, então continue. Legal, então o João, por exemplo, tem lá, eu já estou há anos fazendo isso, eu vou colocar do meu dinheiro X e você pode me seguir aqui para completar essa rodada de investimento na empresa. Então, isso reduz o risco e talvez nesse cenário faria sentido você colocar mais capital. Mas, por via de regra, o que a gente quer é diversificar o meu aporte. Ou seja, 10 mil em cada uma. 10 mil em cada uma. E como que eu faço isso? Daí legal, entendi, tá aqui, quero investir. Como que eu vou? Onde que eu vou? O que eu faço para investir nessas startups? Eu acho que esse daí tem de tudo, porque né? Aí onde o bicho pega. O bicho pega. Vamos pensar em universo Startups Brasil, né? Estamos falando de 12 mil a 15 mil startups. Depende muito da fonte. Isso registrado, né? Fora o resto. Fora o resto. Né? E aí, quando você compara
quantas startups receberam investimento de Venture Capital no ano passado, que acho que foi um pouco mais de 200 ou 250. Então, quem de fato está elegível a uma rodada de investimentos mais profissional é um ciclo de startup muito pequeno. Então, pescar no rio certo já é o primeiro desafio. Às vezes vai se encantar pelo pitch do empreendedor que você encontrou num churrasco de amigos, mas o cara tem uma boa lábia e conseguiu te convencer, mas não tem um bom sócio, não tem um bom produto. E você, como investidor de primeira viagem, falou assim, não, acho que eu vou pôr 10 mil reais aqui. Você pode fazer isso por 10 vezes. A chance de errar nessa primeira safra é muito grande. É bem alto. Então, se você se juntar a pessoas, amigos teus que já tem lá uma carteira de 5, 10 startups e falar assim, pô, na próxima, deixa eu botar um naquinho junto com você, é um componente de redução de risco maior, ou seja, investidores anjo, amigos teus do seu círculo. Exato. O terceiro seria aí em clubes de investimento. E eu acho que o mais assim, pulverizado hoje são as plataformas de equity crowdfunding, né? Que a partir lá de 200, 500 reais você já consegue ser um investidor de startups. Mas você considera um anjo esse cara? Então, depende de como esse deal é montado. Porque se o anjo é o cara que vai aportar conhecimento, você só põe o dinheiro e não vai ter acesso ao empreendedor, não. Mas a gente sabe que tem algumas plataformas que fazem uns eventos, fazem algumas coisas que permitem esse investidor menorzinho também contribuir com mentorias e tudo mais, né? Mas a permissão não é só da plataforma, né? É muito também da própria startup, relação, do empreendedor, né? Procurar isso, e também do investidor. Se ele se intitula anjo, ele tem que procurar o investimento que ele fez, por menor valor que for. Ele tem que ir lá e se colocar à disposição. Né? Porque quem não aparece não é lembrado. Então, aquilo não é o equity crowdfunding se simula, vamos dizer assim, uma oferta pública, né? Um IPO. Então é como se fosse, só que num estágio muito diferente. E o que é que você faz numa ação na bolsa? Você bota, você aporta via seu banco, via um aplicativo, e não vai nem na empresa, você não sabe de nada, recebe os reportes via a bolsa, né? Ou via a tua corretora. É o mesmo caso no equity crowdfunding. Então, mas se eu quiser participar das reuniões, se eu quiser participar, receber relatório direto, eu tenho que me fazer presente, eu tenho que ir lá buscar esse... Eu estou falando isso que já aconteceu comigo. Eu já aportei via crowdfunding e me aproximei muito mais. Tanto é que depois eu passei a ser advisor do cara e depois passei a ser até investimento direto. Eu fiz outro investimento direto. E essa é uma grande estratégia das empresas que fazem equity crowdfunding, é se aproximar do grupo de investidores, porque ali no meio tem caras qualificados que também. Geram valor para os que vai gerar valor na próxima rodada e também de mentoria. O que você está, então, dando de dica aqui, João, não estou querendo fazer o papel de âncora, não, viu, Pedro? Mas porque o gancho veio aqui. É que o investidor anjo é uma questão da postura do investidor. Exato, né? Não é só o veículo. Não é o veículo. Não é só o veículo. Tanto é que já fiz rodada série A como anjo, co-investindo. Eu continuei anjo. Eu digo lá na Bossa Nova, o Pierre é VC, eu sou angel. E continuo sendo angel. Eu continuo sendo anjo investidor. Então, essa é a postura, entende? Não é porque eu faço rodada série A, VC, sei lá o quê, que eu vou deixar de ser anjo. Eu acho interessante. Vocês estão falando alguns pontos interessantes e tentando extrair a questão do início. Hoje tem grupos como Anjos do Brasil, né, que agregam anjos. Tem muito grupo anjo surgindo aí no Brasil, como o da FGV, que chama GV Angels, tem Harvard Angels, Wharton, Harvard. Então, nossa, tem bastante. Esses grupos, vocês acham que, por exemplo, são uma opção interessante para o cara se educar, para o provável investidor ou investidora se educar e entender melhor? A palavra é educação. Esses grupos principalmente trabalham ponto educação. Ao passo que chamam um empreendedor para fazer, por exemplo, uma apresentação, aquilo está acontecendo um processo de educação ali no meio, né? Porque alguém mais experiente vai fazer a pergunta, vai tirar a dúvida, vai criar um ambiente onde todo mundo aprende. Então, além de você reduzir seu risco de estar fazendo
co-investimento ali naquele grupo, você está, como se diz, aprendendo também com a experiência dos outros. Eu digo que você não precisa cometer seus próprios erros para aprendizado. Você pode olhar os erros dos outros também. Então, nesses grupos, troca muita experiência nisso. Alguns grupos, né? Alguns outros não. Alguns outros é só dinheiro por dinheiro. Mas a ideia e o propósito deles é realmente criar esse ambiente interno, uma comunidade deles para investimento com eles. Eu estou te falando isso que é muito bom, porque, por exemplo, a gente lá na Bossa co-investe com a GV Angel muita coisa. GV Angel especificamente muita coisa. Então, assim, a gente co-investe em muitos projetos. A gente já co-investiu várias vezes. Então, assim, a GV Angel é um exemplo muito bacana de aprendizado. É verdade, é verdade. Agora, vamos pegar um checklist aqui de coisas que você precisa aprender ou fazer para se tornar um investidor anjo. Eu acho que, vamos lá, conhecimentos que o cara precisa ter. O cara precisa conhecer startups, como que as startups funcionam, tipos de modelo de... Enfim, conhecer as startups. Ele precisa entender contrato, e acho que isso é uma coisa, não sei se você encontra isso, João, você que interage com o anjo todo dia, mas contrato, né? Às vezes o cara não entende como é que é um contrato, os mecanismos tipo mútuo conversível, como é que funciona, qual que é o meu risco pessoal ao investir. Acho que recentemente a gente viu um esforço do governo para tentar reduzir o risco do investidor anjo, né? Que esse é um ponto que a gente pode entrar, que se existe algum risco na pessoa física para o investidor. O que mais que o investidor precisa aprender para realmente se sentir apto para ir lá e colocar o dinheiro e gerar valor, não só o dinheiro? Tá. Bom, acho que tem as partes técnicas, como você bem comentou, tem várias cláusulas contratuais de um contrato padrão de investimento, que geralmente se usa um mútuo conversível em ações. Então lá tem que estar composto o prazo de maturidade desse contrato, né? Geralmente é um período aí de 4 a 5 anos, 3 a 5 anos. Você tem o quanto de participação vai ser convertido nesse momento. Porque o contrato de mútuo hoje ele é usado muito numa redução de risco para o investidor, né? Para ele não ser um cotista direto na startup e ter um eventual passivo trabalhista, se usa muito o contrato de mútuo conversível, onde nesse primeiro momento o investidor ele é um credor da startup, e à medida que ele vai se relacionando com a startup, ele por si vai optar pela conversão ou não em participação da startup. Mas tem outras cláusulas do tipo, o direito de preferência de eu acompanhar uma rodada seguinte, o direito, que é o drag along, de eu como investidor receber uma grande proposta para vender a tua startup, e dependendo do valor, eu poder fazer esse trabalho pelo empreendedor. Ou o outro direito, que seria o tag along, quando o empreendedor recebe uma proposta, ele vai levar junto o investidor nas mesmas condições às quais ele vai vender as participações dele. Então tem uma série de aprendizados aí de corpo jurídico que precisam ser muito bem aprendidas. Eu particularmente não entendo que são complexas, mas que demandam algum estudo. E aí, o que o João falou, precisa de tempo. Precisa de tempo para estudar, né? Para não cair numa arapuca. Tem outros modelos de contrato onde não se marca o valor da empresa logo de cara, mas o valuation vai ser dado na rodada seguinte. Então o investidor também tem que fazer a conta reversa, do tipo, eu estou colocando tanto de dinheiro aqui, eu vou ganhar um desconto para entrar na próxima rodada, qual vai ficar a minha participação futura? Então são alguns detalhes que também para um próximo episódio a gente pode falar, né? Isso é a parte técnica, mas eu acho que daí eu vou passar a bola para o João. Tem toda a parte analítica, as entrelinhas, o olho no olho com o empreendedor, né? Uma análise que eu falo sempre, Pedro, a elaboração intelectual do empreendedor, de calcular, de montar uma visão, trazer essa visão para números, entender como que vai ser o roadmap do produto. Então, João, essa parte assim, que até você faz muito bem lá no programa, que eu sou fãzão. Obrigado. Que dica você dá de olho no olho aí pro investidor? Primeiro, só um complemento que você está falando em relação ao mútuo conversível. O mútuo conversível é uma alternativa, porque nós não temos um instrumento adequado para seguro, né? Seguro e adequado para se fazer investimento, porque o que o investidor quer é que não tenha reflexo na pessoa física dele de qualquer problema naquela empresa
trabalhista, tributário, etc. Então se faz esse empréstimo em troca de uma participação futura, né, e setado na partida o valor de mercado daquela empresa. Então o instrumento jurídico é muito bom, o mútuo conversível, e todo mundo usa, né? O aprendizado desses termos técnicos que ele falou, isso é minimizado quando você faz um investimento em grupo ou você segue um líder, porque o próprio líder te faz esse filtro e toda essa preocupação, essa análise, para que você não precise estar tendo que decorar ou aprender de bate-pronto, né? Porque te dá o mesmo desespero. Você que está nos ouvindo, dizer, putz, que porcaria, negócio de drag along, trigger, sabe? Desisto. Desista esse negócio, é muito complexo. Melhor clicar no botão lá e apertar uma ação na bolsa, né? Então são negócios diferentes, mas a lei do menor esforço. E entendendo que o Brasil precisa do seu dinheiro. Os empreendedores precisam do seu dinheiro. Os empreendedores precisam que você aporte seu capital para ajudar o crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil. Então, assim, a gente precisa estimular mais investidores anjos, porque, como você falou no começo, ainda somos muito poucos. Precisamos ter mais, mas que tenha uma educação nesse processo. Então, os grupos de anjo nos ajudam nisso, ok? Mas também, além dos grupos de anjos nos ajudam, as aceleradoras nos ajudam nisso. Vocês são prova disso. Você tem grupo de anjos junto com vocês nos co-investimentos. Nos co-investimentos e tal. Então, vocês educam demais também. A Bossa também faz isso. Enfim, tem várias opções para que eles possam co-investir e aprender na prática fazendo. Então não é um bicho de sete cabeças, ok? Arthur falou, parece que é complexo, mas não é tanto não. Dá para você levar isso numa boa. Essa foi a primeira colocação em relação ao mútuo conversível. A segunda é a história do empreendedor, né? As características do investidor anjo, ele tem que ser um profundo conhecedor de gente. Isso. Ele tem que gostar de pessoas. Se ele não gostar de gente, pessoas, não entre nesse business, seja um investidor comum e não um anjo. Porque se for anjo, você tem que gostar de gente. Porque você vai se relacionar com um cara que você, de certa forma, não é sócio, mas você tem uma relação com ele, uma relação até muitas vezes fraternal, paternal, de coach, seja lá o nome que você queira dar, porque ele vai precisar de você e você dele. Então vocês vão ter que conviver e tem que ter uma harmonia. Então, nesse sentido, é fundamental que você, investidor, escolha também e decida se tem química com aquele time lá. Né? Eu estou nem falando de business ainda, nem falando da startup dele. Estou falando daquela pessoa. Se rola química, se é um cara arrogante, se é um cara que combina com você de alguma forma, porque vai haver uma relação. Então a gente precisa olhar isso. Depois dessa fase, dessa primeiro impacto resolvido, tem outros aspectos que você tem que olhar, por exemplo, track record desse empreendedor, quantas vezes ele já quebrou, quantas vezes ele saiu do buraco, quantas vezes... Não é o que ele estudou, isso importa de menos. Isso importa para ele, não para você. Importa o que ele já fez da vida. Quantas startups esse cara fez? Né? Qual é o relacionamento dele com o último sócio que ele teve? O que foi que ele fez com o investidor anterior de um projeto que ele deu write-off lá e acabou o negócio? Então, assim, eu olho muito isso, quem é esse cara, no sentido de, putz, eu vou me arrepender ou não de fazer business com esse cidadão aqui, entender do passado dele. E não é passado de Serasa, porque Serasa todo mundo sai. Todo mundo entra, todo mundo pode sair. Então, não tem esse negócio de, porque tá ali, não vou fazer. Não tem isso. Tem diligência? Tem. Mas se não for má fé, meu irmão, tá tudo certo. Você vai sair dessa. A gente tem que apoiar o cara, tá? Então, eu penso assim. Legal. Aí depois disso, aí vem competências. Aí tem várias competências. Primeira competência é pessoal. Se você consegue se relacionar, se é arrogante, se não é, se tem força de vontade, se tem garra, aquelas coisas. Depois competência social, que é ganhar, perder, saber se ele sabe ganhar, sabe perder, sabe competir, sabe se relacionar, sabe falar. E depois, velho, a competência empreendedora, que todos esses fatores tem muita bullshitagem nesse mercado sobre propósito, sobre resiliência, antifrágil, essas porra toda. Mas isso é importante, velho. Isso é importante porque vai, no final das contas, se o cara ficar chorando, perdi um cliente, fudeu, desculpa. Pode falar palavrão, né? Pode. Tem um então, limite de 5 palavrões por... palavrões. Então, o primeiro meu. Desculpa. Foi 2 já. Foi 2? Brincadeira, vai. Então, assim, aí vem a competência empreendedora dele. Depois disso, parece difícil, mas depois disso, isso você faz em segundos. Depois disso, você vem a questão do projeto do cara. Aí vem o business dele. Eu sei que parece complexo quem está nos ouvindo, mas se não for assim, você pode investir num baita projeto e ter problemas com os empreendedores e o negócio ir à lona por conta disso. O investidor anjo, ele entra tão no início da vida
da jornada da startup, que a condição técnica da incerteza é tão alta que tudo isso que o João falou aqui, 80% da avaliação do investidor anjo deveria compor nesse framework que o João está nos passando. Claro. Porque à medida que a gente vai avançando, os aspectos mais técnicos vão sendo mais relevantes. Na ACE a gente sempre teve o mantra de que produto a gente muda, pivotar o mercado a gente pivota. Agora tem características, valores e o propósito do empreendedor que dificilmente a gente vai conseguir mudar. Exatamente. Então, isso é fundamental nessa fase de investimento. Nessa fase, importante observação, que a gente está falando muito no começo. Né? Se você está falando de um série A ou de um série B, vai importar muito mais o teu product market fit e outras coisas do que a capacidade de escalar. Se você tem muito se você pode ir para o conselho e profissionalizar a empresa, sabe? Tem outros fatores que tem que ser analisado. Agora, a gente já viu, tenho certeza que tu já viu também, João, histórias de terror de investidor anjo que acaba virando capeta. Né? Desde o investidor anjo que começa a achar que fez um investimento na Nasdaq e começa a cobrar todo tipo de reporte e governança do empreendedor, que fica extremamente estressado e acaba gastando uma energia para atender esse investidor muito mais do que deveria, né? Do que deveria estar focando no negócio. E a gente vê, cara, como tu falou, né? Cobrando dinheiro de volta. Como é que... Agora, vamos mudar de perspectiva aqui, porque tem muito empreendedor que ouve a gente. Como é que eu, empreendedor, escolho o meu investidor anjo? O que eu posso fazer para me prevenir de que isso não aconteça com a minha startup? Posso falar rapidinho? Por favor. Existe uma coisa bem básica que todos eles deveriam fazer, que é falar com outros investidas. Isso é simples, né? Simples, e pouca gente faz. Cara, olha o portfólio dele e fale com o empreendedor. Chama um cara para tomar um café e conversa com o empreendedor. Nas entrelinhas você vai perceber a relação. É só você fazer pergunta matadora. Quantas vezes você encontra o seu investidor? Que tipo de reporte você passa para ele? Aí daí você vai... se ele for um cara muito ético, ele não vai querer te contar nada. Não vai. Mas você vai sentir. Então, cara, conversa com investidas. Antes de tomar a decisão se vai aceitar ou não qualquer investimento daquele grupo de investidores, ou daquele investidor, ou daquele VC, e por aí vai. Para ajudar a mitigar isso, o investidor anjo e o empreendedor, acho que eles têm que comprar um projeto de longo prazo. Isso é óbvio, né? Mas existem rotas para alinhamento de expectativa. Lá na ACE, cada vez mais a gente vem estressando a discussão com os empreendedores que a gente avalia. Fala assim, aonde você quer realmente chegar como empreendedor? Você quer criar uma empresa multimilionária? Ou quando chegar ali num patamar de 30, 40 milhões, você vai fazer um early exit e vai vender o negócio? Foi tema do nosso podcast já, os early exits? Sim. Se isso não tiver muito bem balizado desde o dia zero da relação do investidor anjo com o empreendedor, pode dar um clash de expectativas ao longo dessa relação, que cai naquele problema não só do cara que alocou 50% do patrimônio líquido, mas do quanto aquele investidor anjo espera de retorno em quanto tempo. Eu acho que isso... Eu já vi casos, aí correspondendo à pergunta do Pedro, de empreendedores que, cara, tiveram que se desdobrar para gerar liquidez para anjo antes de receber uma série A, por exemplo, porque o anjo já esperava um retorno de 4, 5 vezes em 2 anos. E aí, para tirar esse investidor anjo do dia a dia dele, ele gastou 2 meses da vida dele para encontrar um comprador daquelas participações do anjo. Mas será? Não estou dizendo um caso específico, mas eu também já vi casos do empreendedor aceitou e isso foi falado de alguma forma, que ele tinha essa expectativa de 2 vezes, 3 vezes no ano, ou 2 anos. Isso passou. Isso como passou, aí o investidor ficou com aquilo na cabeça, o empreendedor esqueceu o assunto, depois foi cobrado. Então, assim, eu não estou dizendo que isso é certo, porque não é. O investidor antes tem que saber que ele não pode ter essa expectativa de receber antes do vencimento do contrato dele. Ele pode, e tem que saber que esse contrato de mútuo vai ser renovado de alguma forma, e uma vez pelo menos. Então,
Claro que eu já vi vários casos. Vi casos do cara cobrou o mútuo, que é cobrar na justiça. Se não fosse a minha intervenção... É mais comum do que a gente imagina. Mas imagina, tem vários casos, cara que cobrar na justiça e se dizia investidor profissional. Então, assim, realmente se dizia não, ele é. Então, assim, mas naquele momento ele queria cobrar por o que ele achou que deveria. Então, assim, não é bem assim achar que deveria, entende? Porque esse contrato, de novo, ele é uma alternativa. Ele não é usado para aquele fim de empréstimo. Exato, né? exato. Se não é usado para aquele fim de empréstimo, ele não pode ser cobrado. E tem um acordo ético aí que é feito. Ética em relação ao ecossistema, inclusive. Né? A ética do ecossistema, a gente sabe do que a gente está falando. Ninguém entra enganado nesse tipo de coisa. Tanto é que nós estamos falando aqui como é que funciona. Né? Então, assim, é público. Exatamente. É público. O que acontece, o que aí eu acho na questão do um eventual repagamento de mútuo, que eu acho legítimo, é quando essa expectativa está alinhada num projeto de longo prazo, onde a startup não seguiu uma rota pré-estabelecida no Venture Capital e ela virou o que a gente chama de lifestyle business, né? Que é uma empresa normal que gera seu caixa, que não vai gerar liquidez para o investidor anjo. Nunca. E que aí em comum acordo, né, num acordo de paz, investidor anjo e startup sentam e falam, vamos reaver esse pagamento de alguma forma para liberar o teu capital social, para você ter os seus dividendos 100% para os founders. Vamos pagar isso em suaves prestações aqui, que eu vou reciclar esse dinheiro no ecossistema. Eu acho que daí existe um fator positivo num eventual repagamento. E já vi acontecer isso, acontecer isso normal, acontece. Mudou Tranquilo. de foco. A startup tinha um projeto. Agora o que não pode é você investiu, como já aconteceu com a gente, investiu num projeto A e o cara montou uma outra empresa e alocou recursos para o projeto B. Não, aí, né? Então, nesse tá caso, lascado, né? a gente não só pode cobrar o mútuo, como pode entrar com ação criminal. Isso. Né? Então, assim, é outro papo. É isso aí. Agora, acho que tem uma concepção no mercado que é legal a gente quebrar aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas existe uma concepção de quem tem dinheiro é o protagonista. De quem tem dinheiro é quem manda na relação. E quando a gente está falando de investidor anjo, é justamente o contrário. O investidor anjo é o coadjuvante da relação e o protagonista é o empreendedor. E o investidor anjo tem a sorte de pegar a carona numa boa empresa que vai virar um foguete, vai crescer e tal. E acho que muitas vezes, como o Brasil tem talvez uma herança, né, do capital falar mais alto do que outras coisas, de se estabelecer uma relação entre o anjo e a startup, eu coloquei o dinheiro, eu quero meu retorno, você trabalha para mim, né? E eu acho que isso não cria uma dinâmica saudável. Eu acho que quanto mais experiência os investidores têm, eles entendem a dinâmica de parceria, de simbiose, de amizade que tem que acontecer nesse tipo de relação. O que vocês acham? Faz sentido isso para vocês? Faz total sentido. E que bom que a gente, inclusive, pega um pouco da repercussão do que acontece nos Estados Unidos, né? E lá é assim, tem muito mais dinheiro do que projetos, né? E lá os bons investimentos são disputados pelas boas casas de investimento de venture capital. E aí, aqui no Brasil, quem vive o ecossistema sabe que é assim que funciona. A questão de novo, volta ao ponto da educação, né? A questão é os entrantes, os novos investidores que têm esse enraizado e que não entendem como funciona, acha que o capital tem que falar mais alto. Enquanto que, na verdade, não é o projeto. Eu tenho que pedir, cara, deixa eu entrar no teu projeto, porque eu sei que ele vai ser interessante em vários sentidos, não só para o meu retorno pelo meu capital, mas também como um give back para a sociedade, na minha vida e tal. Ele tem que pensar um pouco isso, né? Não é cabeça de caridade. Uma vez o investidor perguntou, pô, você faz caridade com esse negócio, com esses empreendedores aí. Um monte de cara que isso é só espuma. Eu falei, cara, de certa forma, não é uma caridade, mas de certa forma você está apoiando. Se você está apoiando com dinheiro também, cara, você está ajudando. Mas isso não é caridade. Então, assim, eu entrei em sinergia no entendimento dele, mas eu mostrei a diferença que existe. Tem propósito aí, né, João? Tem. Se você não tem os valores alinhados, e a gente, por exemplo, eu sei que você também compartilha, mas o propósito é transformar o Brasil através da inovação. A gente quer transformar o Brasil através da inovação. E a gente se doa para isso. E acho que tem um componente de doação aí. Total, a gente está aqui fazendo o quê?
Exato. Hoje de manhã eu fui no táxi, indo para um compromisso, conversando com um empreendedor que a gente não investiu, já passou umas 2 vezes lá pela Ace, não investiu, mas o empreendedor estava precisando de uma ajuda, eu vi que era legítimo e eu passei meu tempo conversando com ele. A gente ajuda. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que transcende a questão do capital. Olha, só um complemento nesse ponto. Lá na Bossa, apesar da gente ter capacidade financeira, por exemplo, de pegar R$1 milhão para arredondar os números e dar para uma empresa, para uma startup, a gente prefere quebrar esse R$1 milhão em 3 investimentos e dar para 3 startups. Por isso que a gente continua escolhendo estágios iniciais, pré-seed, seed anjo, né? Anjo, pré-seed, seed. Porque justamente a gente sabe que são 3 negócios, mais emprego, mais renda, mais trabalho, gera desenvolvimento econômico e mais startups estarão fundeadas, vamos dizer assim, e pode efetivamente resolver um problema que ela está se propondo a fazer. Então não é que um cheque de R$1 milhão para uma empresa não é legítimo e não é bom. É muito importante, por isso temos várias fases. Mas assim, a fase que a gente está, que eu me considero na mesma fase de vocês, é muito importante. A fase do anjo, cara, ela é fundamental para apoiar o que vai acontecer lá na frente. Uma empresa, uma startup, ela só vai ser gigante, só vai virar uma Gym Pass lá na frente, se ela passar por todas as etapas, por todas as fases, não é? Então, dificilmente um cara pula etapa nesse processo. É muito raro. É muito raro pular as etapas nesse processo. Colocando o chapéu aqui nosso, né, de investidor, uma coisa que eu vi que a gente sempre errou no nosso investimento é quando a gente entra em demasia no fear of missing out. Então, vários investidores do mercado, como o nosso mercado é pequeno, todo mundo se conhece, as oportunidades chegam, aí vem algo lá de uma tecnologia que nem eu, nem o Pedro, nem o Mike, nenhum dos sócios da Ace conhece com profundidade, nunca trabalhou isso em experiências prévias, mas a gente acredita que o empreendedor vai saber jogar o jogo. Não dá muito certo, porque a gente só aporta no final do dia o capital. Quando o empreendedor vem com dúvidas mais técnicas, a gente acaba não conseguindo resolver, vai ter que acessar a nossa rede para fazer. Então é um recado aí, acho que é uma dica para os investidores de primeira viagem, a começarem também por segmentos do seu domínio, né? Ou coisas correlatas. Então, se a pessoa trabalhou no varejo a vida inteira, começa fazendo investimentos no varejo. Isso vai fazer muita diferença. Aporte em coisas que você conheça. E depois você vai criando repertório e vai investindo em outros lugares. Mas no começo, pássaro na mão, né? Vai com aquilo que você tem. Porque aí você consegue aportar mais, né? Você consegue... Aí é a essência do investidor anjo, consegue, né? Você consegue abrir portas, você consegue compartilhar experiências e até compartilhar da visão de futuro desse mercado. Falando de visão de futuro, vamos fazer um exercício aqui. O Brasil ainda está meio viciado na renda fixa, mas a gente já viu que não dá mais, né? Os números mostram uma coisa, os investimentos ainda não acompanharam no mesmo ritmo os números. Se a gente fosse fazer uma previsão daqui a alguns anos, vocês acham que o investimento anjo tende a aumentar agressivamente, até com medidas que o governo está fazendo para a proteção do investidor e tudo mais? Ou vocês acham que deve ficar estacionado? Qual que é o prognóstico que a gente pode fazer desse mercado? Primeiro, é importante entender a relação, porque por mais que a Selic esteja baixa, existe a figura do investidor rentista, né, que é o cara que quer ter os dividendos a partir do investimento que ele faz. E aí ele mudou da renda do CDI, foi para não sei para onde. Baixíssimo risco, né? Baixíssimo risco, ele é moderado, ele é baixíssimo risco, mas ele quer a renda mensal. Então ele muda para um fundo imobiliário. Então, se o perfil do cara é rentista, assim, dificilmente ele vai se tornar um investidor anjo. Dificilmente ele vai entrar nesse risco. Então, só para fazer, como você começou falando aí de taxa baixa e tal, acho que é importante ponderar isso. É uma questão de perfil mesmo. De perfil, de diferença de tipo de investimento, né? Agora, o que está acontecendo? Se percebe, por conta de tudo isso, um grande reflexo em negócios. Está caracterizado que investir em renda variável é melhor do que renda fixa. E renda variável quer dizer negócios. Renda variável também é negócio. Então você investe numa empresa que pós-IPO,
que ela já foi pequena um dia. Então ela é uma empresa estruturada hoje, tem oferta pública de ações, mas ela é uma empresa, ela é um CNPJ, 1, 2, 3, mas é um conglomerado de empresas de negócios. São negócios. Então, cada vez mais eu estou vendo investidores e empresários, eu quero investir no meu próprio negócio ou no negócio de terceiros. E aí vem a questão do estágio. Então, está se mostrando no mercado que o estágio inicial é um baita negócio. Então, entenda o que eu quero te dizer. Por isso vai aumentar. Por isso a gente vai ver cada vez mais investidores anjo vindo pro game. Cada vez mais empresários se transformando em investidor anjo. Eu posso te mostrar que eu devo ter, sem medo de errar, eu devo ter uns 10 convites hoje, aqui na minha agenda, convidando para tomar café da manhã, jantar de empresário não sei da onde, de Rio Branco, no Acre, de não sei aonde, Belém, todo o Brasil me convidando para falar com empresários que querem o quê? Se transformarem em investidores anjo. Então, assim, nosso papel é um papel de educação e respondendo a sua pergunta, a gente vai sim ter um boom de investidores anjo e mais dinheiro no mercado. A gente vai sair desse 1 bi aí fácil para 2 bi, fácil. A gente vai embora. O mercado precisaria, em anjo, a gente precisa de mais ou menos o estudo que a gente fez no ano passado, a gente precisa de 3,5 bi de reais em investimento anjo no Brasil para equilibrar a conta. Ok? Para equilibrar a conta. Não é, tô falando de venture capital. A gente vai só 9 bi, a gente tem que ir para 13, 15, né? Mas de investimento anjo a gente vai para... Esse ano acho que a gente vai ficar em casa de 2 bi e aí vamos crescer muito. Complementando, João, eu compartilho muito dessa visão. Acho que o Brasil, como contexto geral, está com fatores de crescimento bem interessantes. Está deslocando o capital de ativos mais seguros para coisas mais arriscadas. Então esse fator inicial já vai destravar muito dinheiro para coisas como investimento anjo, coisas mais ilíquidas que têm retornos mais longos, né? Eu acho que tem também um fator do empreendedorismo como oportunidade e não só como necessidade, que ao longo da década que está acabando aqui, essa nova, está se tornando cada vez mais uma realidade no Brasil. Então você tem um número maior de empreendedores, o ecossistema ele é bem mais maduro. Falando de América Latina, eu acho que o Brasil tem certamente o ecossistema mais maduro, com todos os agentes já bem estabelecidos. E a tendência é que a gente entre num ciclo virtuoso, porque você vai ter mais dinheiro disponível, você vai ter mais renda, se tudo continuar assim, espero que tenha mais renda per capita também, e você vai ter uma necessidade de diversificação. Então acho que o investimento anjo só tende a aumentar. Quando a gente olha percentual de venture capital do PIB Brasil versus Estados Unidos, é ridículo, cara. A gente está 10 a 15 vezes abaixo do percentual do que os Estados Unidos está. Então tem uma camada gigantesca de oportunidade para a gente, não só em anjo, mas o venture capital como um todo. Né? Ou seja, estamos na crista da onda, e quando a gente fala das Gympass aí que o João mencionou, dos quinto andar e tal, com certeza os quinto andar e as Gympass que dos próximos 3, 5 anos estão recebendo aporte anjo agora, nesse momento, né? Então, a gente está, e cada vez mais nas nossas vidas pessoais, a gente está usando a tecnologia, está usando startups e a gente está mudando nossos hábitos. Então, faz parte da gente estar onde a nossa economia vai estar, né? Agora, para a gente encerrar aqui, a gente já está migrando aqui para o nosso fim. Para a gente retomar a nossa pergunta inicial, né? Como é que a gente se torna um investidor anjo? Vamos fazer, vamos quebrar de maneira bem clara aqui o que a gente recomenda para quem quer se tornar um investidor anjo. O que a gente pode dizer aí para o pessoal? Agora, no final, eles pegam a canetinha e saem com essa lição. Então, na verdade, o final não é uma pergunta, é um wrap-up. É um wrap-up. Sempre é um wrap-up aqui, João. Do que foi falado, né? Então, você que é o técnico aí, então, por favor, vai lá, faça aí vai lá que eu vou anotar aqui. Vou no técnico primeiro, então. Tá? No máximo 10% do patrimônio líquido disponível para investir em startups. Essa é a minha primeira dica. Vai, João, vamos fazer um bate-bola. Aumenta um pouquinho, vai. É o apetite do risco. Para começar, depois vai. Tá bom. O João ia querer falar 80% aqui, mas vamos não, aqui. 80 não, jamais. 20%. Não, vamos, eu e o João não somos parâmetros para isso, né? A gente está com todo o nosso capital. Mas tô aqui ajudando o nosso. Depois vai vir uma chuva de reclamação aqui. Vamos 5 a 10%.
Dica 1. Dica 2, João. Caramba. Sigam o líder, follow the leader. Encontre alguém que faça investimento e cola nele. Cola nele, cola em quem sabe. Se não sabe voar, cola em quem sabe. Nele ou nela, né? Como a nossa nela, amiga claro. Camila Farani aí, por exemplo, que é investidora. Camila é celebridade. Já Camila é, não né? conta. É verdade, é verdade. Vamos convidar a Camila para o podcast também? Vamos. Você ouve, João, se ela... Eu ouço. Se ela tiver agenda, ela vem. Vamos tentar. Vamos ver se a Camila está ouvindo o podcast. Camila Farani, Não, você bem está no final do podcast, é sacanagem. convocada. Legal, o que mais? Quantas dicas nós vamos falar? Quanto se quiser. Você que manda. Vamos na dica 3 aqui. Conhecer tecnicamente os instrumentos de investimento e as suas cláusulas básicas. Legal. Fazer o dever de casa e estudar. Estude o track record do empreendedor. Legal. Estude a vida dele, com quem ele se relaciona. Olhe as redes sociais dele também. Converse bastante. Converse com ex-sócios, ex-parentes, ex-tudo. Legal. Ex-mulher não. Às vezes é bom, viu? Comece investindo em setores que você tem algum domínio e uma experiência para contribuir. Boa. Legal. E acho que assim, só invista se isso fizer sentido para você como propósito. Exato. Se você quiser só retorno financeiro, tem vários veículos de investimento de renda variável que são associados a startups, até mesmo venture capital mais tradicional, que onde você coloca o seu dinheiro lá e não precisa fazer muita coisa. Isso é um fundo, né? E pronto. Ele e porta deu, lá e aguarda, né? Então, que isso esteja conectado ao seu propósito. Aloque tempo da sua agenda para Essa fazer, é outra dica. né? Aloque tempo da sua agenda para cuidar deles. Tem mais uma. 2. Siga João Kepler Boa! e assista o programa O Anjo Investidor. Tá bom. Passa onde, João? Veja, como é que o pessoal pode assistir? A primeira temporada já aconteceu. Ela está disponível no YouTube da Rádio Jovem Pan, chama youtube.com/O Anjo Investidor, que é o nome do programa O Anjo Investidor. E aí lá tem 3 episódios. E lá a gente faz investimento real. Ou seja, aconteceu de eu analisar um negócio sem conhecer e tomar a decisão de investimento. Só que é muito mais do que dinheiro ali, é o aprendizado de como é que funciona no meu dia a dia. Aquilo é retratado no meu dia a dia, da vida real. E é um programa muito real, realmente, e ele gera aprendizado para quem assiste. Então, muito obrigado, Arthur. Se você quiser ver um pouco mais como funciona na prática, no dia a dia, é como se estivesse filmando a câmera sua, Arthur, lá na Ace, no seu dia a dia. É a mesma coisa que fizeram comigo. E deu certo. Então dá para ir no YouTube, passa na TV também. Tem rede social, assim como tem esse startup, tem @João Kepler, não é João Kleber, aquele cara do teste de fidelidade. Que podemos convidar um dia também aqui, legal, né? Seria legal. Os dois juntos. juntos. Meu colega da Rede TV, né? E você também tem um podcast, né, João? Tem um podcast onde ele chama Papo com o Anjo, em qualquer plataforma, Spotify, YouTube, qualquer coisa. Papo com o Anjo, que o anjo sou eu, e eu bato um papo com outras pessoas que não necessariamente tem que ser anjo. Mas eu já falo com muita gente do ecossistema e trago sempre uma pessoa que eu gosto. Eu tenho uma característica nesse podcast. Cada um tem um podcast, tem uma característica. De vocês, tem sempre a ACE e a estrutura da ACE, o ensinamento da ACE, os aprendizados da ACE nesse podcast. E como eu assisto, então eu vejo que é embarcado muito conhecimento no podcast de vocês, né? Educação e conhecimento. E os aprendizados que vocês tiveram. No meu caso, é aprendizado da vida. Meu aprendizado da vida, e sempre trago um inspiracional também para bater um papo. E não tem roteiro, ou seja, é conversa de botequim, sem roteiro, 25 minutos. Eu fiquei muito feliz porque o João me convidou para participar. Eu gosto de deixar isso formalizado aqui publicamente porque eu estou muito ansioso. É possível, inclusive, que o podcast meu gravado com o Pedro, ele saia antes desse aqui que nós estamos gravando hoje. Porque, meu amigo, esses caras gravam 530. Eu devo sair lá para dezembro de 2021. O João abrindo o capô aqui da nossa... É isso aí. Nossa área de produção. Direto dos estúdios Growthaholics aqui.
João, muito obrigado pela tua participação, foi sensacional aí, acho que quem está pensando nisso, acho que não só o investidor anjo, mas o empreendedor consegue fazer um exercício de empatia para entender quem está do outro lado e também se aproximar das pessoas que vão ajudá-lo. Então, obrigado pela participação, João. Quero agradecer demais você, Arthur, você, Pedro, toda a família ACE, que eu adoro de verdade, vocês sabem disso. Quantos anos eu sou seguidor assíduo, né, e fã, né, de verdade de tudo que vocês fazem. Quero dizer para quem está, se você é empreendedor, está me assistindo, eu também tenho um livro que pode te ajudar, chama Smart Money, que pode te ajudar bastante a captar investimento. É um livro com linguagem simples, sem blá blá blá. E se você é investidor, acho que é bacana você buscar um grupo de anjos ou então até mesmo seguir a própria Bossa Nova, bossainvest.com, de alguma forma pode te inspirar e te ajudar e te orientar dentro da medida do possível. Acho que é isso. Muito legal. Valeu, Arthur Garuti. Muito obrigado, Pedro, João. Prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo aí na academia, no parque, onde quer que você ouça esse podcast. A gente adora receber comentários e sugestões nas mídias sociais. Se você puder e tiver gostado e quiser compartilhar, vai ser muito bom pra gente. Então, a gente tá no LinkedIn, a gente tá muito forte no Instagram. Segue lá, comenta, compartilha. A gente sempre responde, a gente sempre gosta de ouvir você. Se você quiser receber toda semana um e-mail quentinho, toda quinta-feira, da ACE, que vem no meu nome, se chama Growthaholics, é um newsletter que já tem alguns anos de mercado, vários lovers no mercado. Basta ir no Google, botar assinar Growthaholics, você consegue assinar e na próxima quinta você vai receber o e-mail. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.